Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco mais um dia, mais uma vez, por intermédio da sua santa palavra. Que Deus abençoe, que as suas ricas bênçãos de Deus estejam presentes no dia de hoje, na noite ou no momento que você escuta. Para você e para toda a sua família. É o desejo do meu coração. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? O texto hoje, para a nossa breve meditação, ele encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler o capítulo 10 hoje, a partir do verso 19. Fala assim: Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram lhe procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens a se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Glória a Deus, irmãos. Esse texto, eu já trouxe ele para vocês algumas vezes. Eu não sei se essa parte em específico, eu creio que sim. Já meditei muito sobre esse texto. Atos capítulo 10, ele retrata uma conexão, ou seja, um propósito divino estabelecido na conexão de duas pessoas. Aqui, logicamente, um centurião romano, um líder ali do Império Romano que comandava as centúrias. Cornélio, um homem de grande poder e grande autoridade. Pedro, um pescador antigamente um pescador por ofício e agora um pescador de homens, pronto para levar a palavra de Deus, que passou por um processo. E é impressionante como Deus trabalha na conexão, ou seja, na união de propósitos. Isso vale para a vida sentimental, como nas nossas conexões de amizade, todos os nossos relacionamentos. Fala justamente disso, meus irmãos, daquela questão do ferro afiando o ferro. Vamos lá, vamos trazer isso para a nossa vida, porque é importante que nós venhamos a observar os detalhes do texto. Eu quero começar falando para vocês do versículo 19, que diz: Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse. Glória a Deus, irmãos. É impressionante isso. Quem tem uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra do Senhor sabe o quanto o Espírito fala dentro do nosso coração. E Deus sempre quer revelar a sua vontade. Deus sempre quer trazer a nós a vontade da parte dele para que nós venhamos a cumprir um propósito estabelecido no céu. A palavra fala assim, olha, enquanto Pedro ainda refletia, ou seja, meditação, irmão, meditação. Refletia no quê? No que a voz tinha dito para ele. A voz falou, e a voz fala do próprio Deus, fala da palavra de Deus, fala daquilo que nós devemos fazer. Ou seja, meditar na palavra, irmãos, tem algumas partes que são nossas. Por exemplo, se eu prego para vocês e vocês não pensam naquilo intencionalmente, de forma intencional, tentando trazer à memória aquilo que Deus estava falando, provavelmente não haverá justamente aquilo que eu chamo de revelação. Olha, para vocês verem, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse. E lhe disse o que, irmão? 3 homens vieram procurá-lo. Ou seja, enquanto nós meditamos, a revelação. A meditação gera a revelação. Quero ler com vocês um versículo que está justamente em Josué, capítulo 1. Quero ver no versículo 8. Fala assim, relembre continuamente os termos do livro da lei. Está falando da Bíblia. Eu quero repetir novamente para vocês entenderem. Relembre continuamente, ou seja, diligentemente, a todo momento, os termos do livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter a certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Irmãos, para ter a certeza que nós vamos cumprir tudo diligentemente da forma como Deus quer que nós façamos. Eu sempre falo sobre a questão das regras, e não é pelo cumprimento das regrinhas que nós vamos
sabe, ter o amor de Deus e um cumprimento de um propósito, mas nós precisamos entender que o aperfeiçoamento pessoal de cada um vem por aquilo que Deus fala, vem por aquilo, o nosso aperfeiçoamento pessoal, a nossa salvação é desenvolvida mediante a meditação na lei. E olha, ele ainda dá uma promessa, ele fala assim, ó, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fazer, em tudo que fizer. Você quer ter prosperidade, irmão? Você quer ter sucesso em toda empreitada a qual o Senhor quer colocar? Então começa a meditar, porque quando você começa a meditar, o Espírito começa a te guiar. Eu quero repetir isso. Quando você começa a meditar, o Espírito começa a te guiar. E ele falou justamente, três homens vieram procurá-lo. E eu gosto do versículo 20, porque fala assim, ó, levante-se, desça e vá se encontrar-se com eles. Irmãos, levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Levante-se, irmão, fala justamente de posição. A posição a qual nós devemos estar. É Deus que nos fortalece, irmão. Então, quando Deus nos der a força, não é para empinar a charrete, é justamente para nós nos levantarmos e fazer aquilo que Ele quer fazer. E desça. Desça é a direção. Muitas vezes Deus vai nos levar a descer. Muitas vezes Deus vai levar a nos humilhar. Quem se humilha perante a potente mão de Deus, num determinado tempo tem a exaltação dele. O descer fala da direção, daquilo que nós devemos tomar. Muitas vezes nós que ouvimos a voz de Deus temos uma séria tendência a querer se exaltar, a querer crescer. Eu ouvi a voz de Deus, eu tenho a direção, vai dar tudo certo. Não, irmão, desça. Desça. Deus está falando para alguém aqui, desça. Tem que descer, irmão, tem que descer. Sabe, tem que entrar no mesmo nível. Não é porque estava num alto quarto onde você viu o céu aberto e o alto subindo em trono que você deve se sentir melhor que as outras pessoas. E não é mesmo. E ele continua dizendo, vá encontrar. O vai encontrar eu gosto, irmãos. Por quê? Porque fala de colocar em prática tudo aquilo que se ouviu. Tiago 1,22 fala que nós não devemos nos limitar somente a ouvir a palavra, mas em colocá-la em prática. Para quê? Para que nós não venhamos a enganar a nós mesmos. Temos uma tendência bastante humana de querer ouvir a voz de Deus e crer. Já deu tudo certo. Sendo que a nossa parte é nós que devemos executar. Se Pedro não tivesse descido, ia acontecer alguma coisa? Se Pedro não tivesse ido encontrar, ia acontecer a conexão? Jamais, irmãos. Olha, ele fala, não hesite em acompanhá-los, porque eu os enviei. E aqui fala justamente, meus irmãos, da questão da obediência à visão, da obediência das minúcias, ou seja, dos pequenos detalhes a qual Deus nos dá. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, fala que se nós estivermos dispostos a obedecer, nós comeremos e beberemos, nós comeremos os melhores frutos dessa terra. Agora, é se nós estivermos dispostos a obedecer, não hesitando, não tendo dúvidas. Hesitar fala justamente de uma dúvida. Muitas vezes Deus fala ao nosso coração. Agora, irmãos, precisamos compreender. Porque se estamos orando, se estamos pedindo a Deus algo, se estamos meditando na palavra, se estamos vindo aqui no canal do irmão Alisson, de outros irmãos, recebendo uma palavra que vem em forma de confirmação do Senhor, não devemos hesitar, devemos colocar em prática, sabe? Devemos ser fiel, obedientes à visão, obedientes justamente àquilo que o Senhor quis. E foi justamente o que ele fez no versículo posterior. Ele fala, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês procuram, porque vieram, irmão. Eu sou por quem vocês procuram, porque vieram. Pedro era a resposta. Nós devemos voltar um pouco no texto atrás. Deus trabalhou nos dois corações, irmãos. Tanto Cornélio, como era um centurião romano, como era uma pessoa que talvez não estivesse habituado ali ao costume judeu e à nação israelita, que era a nação escolhida, buscar, ele talvez ouviu falar. E talvez ele tenha chegado a mensagem dele por meio que há paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E isso interessou, talvez, a dificuldade. Então Deus trabalhou no coração daquele homem, quebrantando o coração dele. O quebrantar de um coração que talvez fosse endurecido pela sua
pela sua posição social, tanto que ele não foi pessoalmente, ele enviou os servos, mas ele fez saber que procurava, que buscava a mensagem. E há algo, sabe, que o Senhor vem trabalhando. Gerou um clamor, porque logo na frente nós vamos ver que o testemunho dos servos é que ele era um homem de oração. E mais do que isso, enviou um anjo para dar direção, para que não houvesse dúvida. Então houve os fatores. Do lado de cá, Pedro precisava ser quebrado pela religiosidade. A visão celestial fala justamente de um lençol a qual Pedro viu estendido todas as espécies de animais, e Deus fala para ele: não chame de impuro tudo aquilo que eu purifiquei. E muitas vezes nós, pela religiosidade, não queremos chegar perto das pessoas, não queremos, sabe, pensamos que às vezes a pessoa não esqueceu o passado, que não houve conversão, que não houve arrependimento, e estamos ali com o coração endurecido, nos sentindo melhor, e é por isso que a direção é desça, e por isso que Pedro desceu, por isso que Pedro foi em direção à resposta. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Efésios capítulo 4, no versículo 16, fala assim, ó: dele todo o corpo ajustado pelo auxílio de todas as juntas. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos os seus pés e as suas mãos, irmãos. E eu gosto de Paulo em 1 Coríntios 12, ele fala assim: por acaso o pé pode falar que não precisa da mão, ou o ouvido falar que não precisa do olho? Todos nós precisamos um dos olhos. E Paulo vem falando aqui que esse corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Tem que haver um esforço coletivo de todas as partes, para que o propósito divino aconteça. Nós somos os seus pés e as suas mãos. Ele fala, ó: cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Em amor. Nós seremos conhecidos, João 13 fala, justamente pelos outros, exercendo o nosso amor. E precisamos compreender isso. Por quê, irmãos? Porque em direção a isso, olha, ele vai falando, na medida em que cada um parte e realiza a sua função, cada um tem a sua parte na situação. E Paulo justamente compreendeu, Pedro justamente compreendeu essa situação e fez a parte dele, que era descer e se encontrar. E eu gosto porque no versículo 22 fala assim, ó: eles responderam, irmão. Mateus capítulo 7, versículo 8: aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre-se-lhe-á, aquele que pede, recebe resposta. Quem aí quer resposta de Deus? Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que têm buscado uma resposta de Deus. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que têm batido insistentemente na porta. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que têm buscado do Senhor uma solução para os seus dilemas, talvez na área sentimental, talvez na união de propósitos, talvez no seu casamento, talvez na sua restauração, talvez no trabalho, talvez enviando currículos, talvez buscando de Deus uma direção. Olha, eles responderam, aí vem a resposta: Cornélio, um oficial romano que nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Irmãos, devoto e temente a Deus, um homem de oração. Eles dão testemunho do homem a qual Pedro pregaria. Eles falam com boas palavras, com bom testemunho daquilo que é o líder deles. Perceba, olha as palavras que eles falam. Cornélio, um oficial romano. O cargo dele não muda a essência da pessoa. Eu quero dizer, um cargo não pode mudar uma essência da pessoa. Você pode ser doutor, irmão, mas pode tratar um faxineiro com, sabe, o mesmo respeito que trata uma pessoa que tem muito dinheiro. Os nossos cargos não podem corromper a nossa essência. Olha, ele é um homem devoto, e é justamente isso, temor a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus, irmãos, não vai tratar os outros com desrespeito. Quem teme a Deus não vai tratar os outros com brutalidade, com violência. Quem teme a Deus não vai fazer nada que desagrada o coração de Deus. Por quê? Porque o nosso amor de Deus é demonstrado justamente nas nossas relações humanas. É nas nossas relações humanas que nós mostramos realmente se tememos a Deus. Logicamente,
é demonstrado a partir de uma obediência praticada dentro de um quarto de oração, num lugar secreto, a qual nós ouvimos a voz e partimos em direção daquilo tudo que deve ser feito. Olha, ele fala, eu gosto dessa parte aqui, ó. Um santo anjo do Senhor o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça a sua mensagem. Meu irmão, essa mensagem é maravilhosa. Jonas capítulo 2, versículo 10. E Deus conversou com o peixe. Irmão, enquanto você ora por uma resposta, Deus já está falando lá do outro lado. Então não tem necessidade, sabe, de se preocupar com o passado, nem de tentar adivinhar do futuro. O grande questão, o grande X da questão, o grande nó da questão está justamente focado no agora, focar em nós. Cada um estava focando. Pedro estava ali recebendo uma instrução do Senhor sobre a sua religiosidade, e Cornélio estava recebendo lá uma instrução de como ele deveria se conectar a Pedro, para que também a sua patente não fosse exibida, fosse exposta, a fim de provocar ali perigo para ele. Por quê? Porque ele estaria arriscando a sua própria vida. Sim, estaria arriscando a sua própria vida. Por isso ele enviou os 2 servos e o guarda. Por isso ele enviou pessoas para chamar a Pedro. Eu gosto de um versículo que está em Isaías 65, versículo 24, vou compartilhar com vocês. Deus fala assim, ó: antes de clamarem, eu responderei. Já tem resposta a caminho, irmão. Já tem resposta a caminho, minha irmã. Deus está trabalhando naquilo que você tem pedido, naquilo que as suas lágrimas escorrem pelo rosto e caem no travesseiro. Olha, eu responderei. Ele vai te responder. É no tempo dele. Então tenha paciência, no tempo dele. Quando se trata de 2 corações, quando se trata de 2 propósitos, são 2 tempos diferentes. Às vezes um coração endurecido, às vezes um é que vai amolecer o outro coração. Deus vai usar o amor de um em outro. São 2 processos diferentes, são 2 fraquezas diferentes, são 2 forças diferentes. São 2 obras do Senhor que servem a um único propósito. Um único propósito. Nesse caso aqui, que o evangelho se expanda aos gentios. Mas Deus está trabalhando. Antes de clamar, eu responderei. Ele fala, ainda não, olha como o versículo termina, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O Senhor ouve aqui e aqui, e ele vai responder, sabe como? Um final. Jeremias 29, 11, bem sei os planos que tenho por ti, para lhe dar o final que lhe traz aquilo que você espera, e para um final de paz. Então não se preocupe, porque o trabalhar do Senhor, ele é contínuo, e aquilo que é para ele fazer, ele faz. Aquilo que é para ele fazer, ele faz. O Senhor, ele é fiel. Fiel é quem te prometeu, irmão, e se ele te prometeu, vai cumprir. Então tá chorando por quê? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você tá passando, e mandou eu te dizer que Ele tá cuidando. Eu sei que Deus está falando com corações aqui nesse momento. Eu sei que tem corações quebrantados para que o propósito do Senhor em eternidade se cumpra. E calma, meu irmão, vai acontecer. O projeto que Deus começa, ele termina, sabe? Eu nunca vi o céu começar algo e não terminar. Então vai acontecer. Vai acontecer. Olha, ainda que não estarão falando, e eu o ouvirei. Eu ouvirei, tá te ouvindo, irmão. Tá ouvindo o seu coração que grita em silêncio. Tá ouvindo a sua alma que geme cansada de desespero por amor e por uma conexão que faça sentido, que dê sentido à tua vida. Calma, minha irmã, calma, calma. A resposta tá a caminho, tá a caminho. Olha, fala assim: então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali. Quero terminar aqui. Aquela noite, no dia seguinte, foi com eles acompanhado alguns irmãos de Jope. Irmão, não adianta nada Deus enviar, sabe, o sinal, a mensagem, a resposta, se Pedro não mostra amor. Hospedar fala de cuidado, fala de amor. Hospedar ali aquela noite, talvez
Tenho plena convicção ali que naquela situação fizeram um belo banquete, desfrutaram de um belo jantar. Hoje, talvez seria, ah, talvez seria sentar para fazer um churrasco ou alguma coisa do nível, independente do que seja, irmão. Houve alegria, houve amor, houve fraternidade, houve irmandade, houve respeito, houve lealdade, houve carinho, houve ternura, houve. Pedro não se negou a cumprir diligentemente aquilo que Deus deu. Então, que sejamos assim conosco, que no dia seguinte se posicionaram, o que era? A expandir justamente essa mensagem de amor. E eu quero terminar justamente com Romanos capítulo 12, versículo 10, fala assim: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E no final dessas coisas todas, de honrar um ao outro, de fazer distinção de um no outro, Deus cumpre os seus propósitos de eternidade, trazendo aos corações sedentos, que passaram momentos de tristezas, mas que agora poderão se regozijar na palavra fiel de um Deus que cumpre suas promessas. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Até uma próxima mensagem, irmãos. A paz do Mestre. Tchau, tchau.